E aí galera, tudo bem? Compartilhando Jesus começando agora. Eu no meu cenário com os ventiladores lá, que a gente só vai usar no verão, né? Estamos aí de madrugada, estou gravando esse vídeo de madrugada para compartilhar com você a impressão que eu tive da nossa lição que fala sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Esse é o canal Sérgio Prado, estamos no Compartilhando Jesus e desde já eu faço o convite para que você se inscreva no canal, que você a cada vídeo deixe o seu like ou o seu dislike ou a sua colaboração para que possamos juntos crescer no estudo da Palavra de Deus. E essa semana, deixa eu pegar minha liçãozinha aqui, né? Estudamos sobre as viagens de Paulo, a primeira viagem missionária de Paulo. Vimos ali Salamina e Pafos, Antioquia da Pisídia, 2 dias, né, estudando sobre isso. Vimos também Icônio, Listra e Derbe. Então muitas coisas interessantes aconteceram no meio dessas viagens, que o primeiro de tudo foi a preparação, jejum, oração, o planejamento de uma igreja, né, que estava nascendo, e foi o primeiro plano ousado, planejado ali pela igreja para atingir os povos com a mensagem do evangelho. Muito interessante isso, que foi a dedicação deles. Então nada foi por acaso, aconteceu, vamos fazer de qualquer jeito, não. Tudo foi planejado e Deus abençoou ricamente. Paulo, quando chegava nas cidades, dirigia a sua palavra primeiramente aos judeus, ia às sinagogas e também pregava essa mensagem para os não-judeus, os gentios. E muito interessante, a pregação era Cristo crucificado, a remissão dos pecados, não ficar preso a tradições, impondo tradições aos gentios, que isso fazia com que as portas do céu se fechassem para eles. E essas tradições não fariam diferença nenhuma na salvação deles. A única coisa que fazia diferença é eles aceitarem a Cristo como seu Salvador, né, e viver uma vida de acordo com os ensinos de Jesus. E também deixou claro a lei, o papel da lei, mais uma vez, dizendo que nem as tradições nem a lei tinham poder de salvar. A lei tinha o seu papel de indicar onde estava o caminho errado, indicar o pecado, mas Cristo era o principal, Cristo era a salvação, não a lei. E muito menos o tradicionalismo, os rituais que muitos insistiam em impor para o povo gentil. Tanto que a lição diz que os gentios agradava muito a mensagem da palavra de Deus, só não agradava eles virarem judeus, devido a essa imposição, essa insistência, né, em colocar como sagrado coisas que não eram sagradas, tradições que foram criadas, né, pelos próprios judeus, imposições. E a lição fala também que houve muita crença, houve conversões, que nas pregações, durante as suas viagens, eles conseguiram alcançar um bom número de pessoas, mas também teve aqueles que não aceitaram, principalmente aqueles do povo judeu que não aceitavam, queriam fazer as coisas ao seu modo, queriam se manter fechados, cegos ali dentro de uma tradição, e causaram alguns problemas para os apóstolos, mas eles, através de Deus, pelo livramento, conseguiram se safar, podemos dizer assim, e continuaram nas suas viagens pregando a mensagem de Deus. E a lição diz que houve conversões, mas também houve oposição, porque, como eu disse, era muito difícil para os judeus aceitarem esse novo modelo, essa nova visão da salvação. É que na verdade não seria uma nova visão, seria o que Deus desde o começo já vem pregando, mas que eles interpretaram de uma forma errônea. A verdade sempre esteve ali, o problema é como eles enxergavam essa verdade. E através dos apóstolos estava havendo uma ampliação daquilo que Deus expôs e daquilo que Deus queria. E aí que era o problema, aceitar, se livrar das tradições, se livrar do orgulho, esquecer das posições, se entregar de cabeça ao evangelho ou permanecer do jeito que estava. Essa era a luta deles e muitas vezes optavam pelo o modo errado de agir e causavam problemas aí de transtornos, né? Até mesmo fazendo com que os apóstolos fossem espancados, machucados, porque ainda não conseguiam enxergar o que Deus estava tentando falar para eles. Vimos também o personagem João Marcos, que desistiu, fugiu da responsabilidade, visto aos muitos problemas e as dificuldades, e fica essa lição, realmente. Quando vamos a campo, quando você faz um ministério, seja lá qual for o seu ministério para Jesus, sempre vai haver oposição. A oposição não vem dos homens, vem do inimigo de Deus, que não quer que isso prospere, porque isso, né,
são sinais que o seu fim está próximo. Então, para ele não é lucro, e ele vai sempre botar a mão, tentar, né, estragar os planos de Deus. Então, sempre nós vamos estar trabalhando com essa dificuldade, mas o importante é a gente não desanimar. Marcos desanimou naquele momento, mas depois vemos que ao longo dos evangelhos ele se tornou uma pessoa, como diz o próprio Paulo, útil para o ministério. Também serve essa lição muitas vezes de primeira. Uma pessoa talvez não vá render aquilo que ela deve render no ministério, por falta de preparo, falta de experiência. Então o caso é não discriminar e não achar que essa pessoa seja inútil. É a gente nutrir pensamentos de oração, orar por essa pessoa, né? Treinar a pessoa, trazer ela para o nosso convívio, ajudá-la a se engajar no ministério. É isso que a gente deve fazer. E Deus, né, na sua sabedoria, no momento certo, e essa pessoa também no momento certo vai poder se tornar um grande instrumento para a pregação, assim como João Marcos se tornou posteriormente, mas naquele momento ele não estava maduro para aquela situação. Então que possamos ajudar as pessoas a amadurecer espiritualmente também. Podemos, isso é uma iniciativa da pessoa, mas nós como igreja também podemos acolhê-las e estar ali treinando, né, discipulando essas pessoas. Então fica aí uma lição muito importante dessa desistência de João Marcos no primeiro momento, mas que depois se tornou uma pessoa que fez a diferença na pregação e é mencionado aqui nas Sagradas Escrituras. Vimos também ali a questão na lição de quinta-feira do quão mergulhado na idolatria estavam as pessoas que confundiram Paulo com um Deus, e eu ficava perguntando por que de cara eles confundiram os apóstolos com Deus, e a lição dessa semana traz que isso é decorrente de uma lenda que aconteceu, que reza a lenda que tempos atrás, perto daquela região, dois deuses se tornaram humanos e foram até um determinado vilarejo. Então, quando houve aquele milagre, eles se maravilharam, e o que foi acionado na cabeça? Aquela lenda que é passada de pai para filho. A gente sabe que também que uma mentira repetida várias vezes, às vezes acaba se tornando verdade para alguns, e foi o que aconteceu. Mas Paulo não deixou de pregar, até mesmo na hora que ele estava rejeitando aquela adoração, ele pregou. O que ele falou? Que ele é humano e que ele estava a serviço do verdadeiro Criador dos céus e da terra e do verdadeiro dono dos milagres, que era, né, Deus, que estava em nome de Jesus ali. Então veja quantas coisas interessantes aconteceram nessa lição, né? A pregação, também não se orgulhar, né, dos milagres, não ficar recebendo os louros da vitória, porque aquilo vinha, né, tudo em nome, né, de Jesus. Isso foram lições que Paulo deixou para nós, e também, muito importante, que nós devemos, né, avançar. Uma igreja que avança com planejamento, como a igreja planejou aquelas viagens, teve vários frutos, e eles conseguiram alcançar muitas pessoas para o evangelho. Muitos rejeitaram, mas muitos aceitaram, e isso é motivo de alegria, e foi motivo de alegria para os cristãos daquela época, para as pessoas que trabalhavam em prol da salvação. Então, gente, essa foi a impressão que eu tive da lição, né, desse trabalho que Paulo fez nas suas viagens. Semana que vem vamos estar estudando sobre o Concílio de Jerusalém, os assuntos tratados ali, e vou estar mandando para vocês o sinal, né, desse vídeo de sábado, ali por volta do meio-dia, 1 hora, você vai estar recebendo notificação que nós já temos aí, como eu chamo, né, o start da lição da próxima semana, que é o Concílio de Jerusalém. E essa, né, foi a impressão que eu tive da lição sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Espero que você tenha gostado, espero que isso te ajude a buscar mais conhecimento, a pesquisar mais sobre o assunto. Se eu puder ter ajudado nisso aí, já fico bem feliz. Um forte abraço então, uma ótima sexta-feira, uma boa entrada de sábado para você e para sua família. Que Deus o abençoe hoje e sempre, principalmente com a fome do conhecimento da palavra, porque na palavra está a salvação, na palavra está a vida eterna, na palavra está Jesus, aquele a quem compartilhamos aqui através das redes sociais. Forte abraço e até sábado de tarde com a impressão da lição. Tchau, tchau.